1h20, 9h20. Obrigado pela sua audiência. Eu fico estarrecido com cada coisa que acontece no nosso país, porque quando foge do padrão R$20 um quilo de tomate, absurdo, hein? R$400, 20, não sei quantos quilos de batata aí, tá um absurdo. 10 conto a cebola. E a gasolina R$9,99. Hoje eu paguei o álcool lá no posto a R$2,99. Então, tá caro, mas tá dentro de um padrão aceitável ainda, né? E assim vai. Conseguimos pôr 20 litrinhos dentro do carro lá para andar algumas horas aí. Olha, o que esperar de uma população que faz um caso como esse, que aí eu já entro na pauta com o doutor Marcelo. Vou até tirar o caminhão aqui, que aí vamos entrar para o assunto mais. Daqui a pouco tira ali, bem? Ó, uma campanha de solidariedade que arrecadou dinheiro para tratar da saúde de um menino de 10 anos, na Grande Belém, virou caso de polícia. Tudo isso nesta segunda-feira. O inquérito de investigação foi aberto, e com um crime de estelionato. A mãe e a avó da criança, que na época da campanha alegaram que o garoto era soro positivo, tá aí a foto, né? Tá aí a foto bacana, né, para você ver, tá aí. Lá dentro da campanha, tá aí. O meu filho é soro. Alegaram. Tem pai que quer, se alguém falar um negócio, o cara faz a cruz 3 vezes, bate na boca 10 vezes. Outros que acreditam, como nós acreditamos em Deus, ora, porque o filho falar um negócio dele, que aí a turma quer ficar longe um trem desse. Né, Vini? Tá aí, Vini. O Vini tá aparecendo ali no fundo. Assim vai. O que acontece? O pessoal inventou a doença. Para quê? Para comover voluntários a darem verba à família. Segundo a versão divulgada pela campanha, o menino tinha HIV desde o nascimento e sua mãe havia morrido logo após o parto. E há cerca de 6 meses, o garoto havia sido diagnosticado com câncer nos olhos. Criado pela avó em uma casa muito humilde, no bairro Águas Lindas, eles precisavam de higiene, alimentação, remédio, e a campanha fez tudo isso. Mas como o nosso país, como o nosso ser humano é sensível, eles acabaram levantando a verba de R$13 mil. 3 ou 13? 3 mil reais, perdão. 3 mil reais. Aí o que acontece? Aí só que sempre fica alguém de zóio ali. Como foi aquele casal que fez o mesmo. O cara andava de carro importado, não sei o quê, e a turma foi para cima, o nabo pegou, e agora fica a nossa fala, fica a nossa conversa. Por que eu entrei nesse assunto para falar com você? Hoje, o doutor Marcelo, que vem ser cenário do nosso programa, que uma da fala em si que eu observo, que toda ação humana que se torne positiva ou negativa precisa depender de motivação. Hoje, o doutor Marcelo, proprietário de clínicas pelo nosso país, vem para esse bate-papo para compreender um pouquinho a vida dentro da sociedade. Ele que passou por esse estágio também de estar do outro lado da moeda e agora quer ajudar a recuperar. Doutor Marcelo, obrigado pela presença no nosso programa, seja bem-vindo. Esse caso da avó é o típico de uma educação que talvez pode dar a brecha para dizer que essa criança está vulnerável à sociedade, qualquer coisa ela pode ser picada aí nesse momento, está vulnerável, porque inventar um trem desse é complicado, hein, doutor? Boa tarde, primeiramente, a todos. Agradeço a oportunidade, Pedro, de estar aqui no seu programa. Sim, realmente. Quando se fala em dependência química, se fala inicialmente em resgate de valores. Né? Muitas famílias chegam desesperadas em relação ao seu ente, em relação à sua dependência, mas também não leva em consideração os valores da qual foi aplicado ou foi colocado para ele, né, principalmente na sua formação da sua personalidade, né, entre os 7 aos 9 anos, da sua infância em si. Para esta mãe, não vou rotular nem julgar, mas infelizmente esta criança está à beira realmente de estar convivendo em situações críticas e vai fazer parte aí do índice da criminalidade. Doutor, agora falando sobre a área que o senhor atua, dependência química, uma das observâncias que nós temos aí, e são retratados até mesmo dentro de filmes, como Estranho no Ninho, Bicho de 7 Cabeças, Garota Interrompida, dentre outras, realmente,
que observamos aí. O que, dentro desse fato, a gente observa que no filme o tratamento, muitas das vezes, ele é truculento. Essa é a forma que a sociedade tem vista hoje, que as pessoas recebem até mesmo de uma forma grotesca. Esta é uma realidade na prática? Aonde vai a história do filme, até onde é ficção e a realidade no mundo em que vivemos? Tive o prazer de ter o conhecimento, né, do relato desses dois filmes. Entretanto, nós não podemos trazer para o momento atual, né? Por quê? Se tratar de tratamento em relação à dependência química, né, nós não podemos usar os métodos da forma manicomial. Eu acredito que essa grande reforma da lei manicomial ela tem que consistir mesmo. A forma a ser acolhida em relação ao tratamento ao dependente químico tem que ser feita de uma maneira de reabilitação biopsicossocial e não através de trancas, medicações, da qual faz com que ele adormeça, vive realmente como um bicho, em alas, em setores completamente isolados, e que realmente isso vai retroceder realmente a oportunidade de fazer uma inserção novamente desse cidadão na sociedade. Tá aí. Eu tenho até um trecho do vídeo, tá com áudio ou sem áudio esse vídeo aí? Fala, Léo, para mim do filme, só para a gente entender um pouquinho dentro da nossa fala. Você tem uma opinião, seu pai tem outra. Então fala alguma coisa, desembucha, fala. Isso é problema meu, não é problema seu. Você quer uma coisa, seu pai quer outra. E olha pra mim, olha pra lá, olha. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Então você para de falar e o seu pai para de escutar. E aí dá nisso. Que interação, Sheila? Mãe, eles dão choque nos loucos, eles vão dar choque na minha cabeça, eles vão dar choque, mãe. Ver seus parentes sem comer pode chegar à loucura. Um desgosto pode levar à loucura. Doutor, a gente observa ali um diálogo que não existe. Esse fato, o pai pensa uma coisa, você pensa em outra, faz com que isso aconteça, que a droga efetivamente entre ou não? Porque quando já chegou nesse estágio, já era, né? Aí vai fazer o quê? Como realmente cuidar para defender o seu filho nesse momento? Infelizmente, você colocando como exemplo essa situação do pai e do filho, como retalho no filme, né, você perceba que é um senhor, um perfil, em que muito provavelmente houve também uma educação, né, totalmente diferente em relação aos tempos atuais. Infelizmente, a maior instituição do homem, que é a família, muitos anos atrás, o pai saía para fazer o seu trabalho, ele que elaborava, ele que trazia os recursos para dentro de casa, e a mãe é aquela senhora que cuidava da casa e dos filhos. Infelizmente, né, a economia mundial fez com que esses dois seres, o pai e a mãe, viessem a campo de mercado e que deixou a critério da criação, né, do desenvolvimento dessa criança, né, ou em tempo de escola, seja ele semi-integral ou integral, ou dentro de casa com uma empregada cuidando, e muitas das vezes não tendo esses mesmos recursos, né, deixando com o tio ou com o avô, né, e que no crescimento desse ser, as informações, a orientação, a evolução dele de um todo, deixou de ter aquelas referências para buscar a referência do mercado rua. A gente sabe que hoje o mercado da rua é um mercado podre, né? E buscar as referências da rua, eu não quero generalizar, mas vai estar à beira. A pessoa, nesse estágio, tendo acompanhamento da família ou não, ela reconhece que está na escuridão, ela reconhece que se perdeu, ela reconhece que tem um cigarro de maconha na bolsa, nesse primeiro estágio, mesmo tendo o diálogo,
Ou quando se tem o diálogo, ela consegue chegar para a mãe e para o pai e falar, meu, oferecer, eu caí em tentação, eu queimei um cigarro. O que diferenciar nesse estágio e como agir quando encontrar o bendito aí? Quando há, dentro da tua casa, uma criação de diálogo, existem perfis de usuário, né, ou aquele que por uma curiosidade experimentou e que, através desse processo em que o pai e a mãe têm dentro da sua casa, eles vão lá para um diálogo, eles, olha, eu usei, eu experimentei, eu curti, eu não curti. Agora, existe uma diferença entre usuário e dependente químico. É outra coisa. Né? Totalmente diferente. Todos iniciam como usuário. A grande maioria se tornarão dependente químico. Mas ele sabe distinguir essa diferença? Eu sou usuário. O que seria usuário? Porque eu não conheço, eu sou careta nesse assunto. Você entendeu? O que é usuário? Eu consigo controlar, eu uso uma vez de vez em quando, olha lá, acabou, beleza, consigo ficar sem. Agora, o usuário não. Eu tenho que ir para a rua, eu tenho que conseguir e ponto. É isso aí. O usuário é aquele que faz o processo corriqueiramente. É aquele que, através de uma festa, né, uma confraternização, ele não vive para usar e não usa para viver. E as suas degradações, as suas falências físicas, mentais e espirituais não são afetadas. Né? São pessoas que não têm a predisposição à dependência. Porque a dependência química também é uma doença de predisposição. Esse negócio vem na genética. Vem na genética. Eu tenho fraqueza a isso, e se eu experimentei, dançou. Casou, é casamento e você vai lascar mesmo. Vai dar a liga. Vai dar liga. Você pode perceber que a maioria das vezes, quando a família percebe algo, ele já está pelo menos, no mínimo, 2 anos no uso. Porque ele deixou transparecer. Aí ele começa a faltar na escola, aí ele começa a faltar no emprego, aí a sua alimentação já não é... Ele já começa a não estar mais na questão do âmbito social em relação à família, ele já vive um processo de isolamento, né? Ele já começa em relação às suas higienes, ele já começa também a decair. Esquentar a cabeça para aquilo. Aí porque o usuário, aquele cara que toma muito cuidado, pode perceber. Eu sempre brinco isso nas minhas palestras, né? Você quer saber onde está a droga do teu filho, do seu dependente químico? Procura os lugares mais imprevistos. Em tomada tira o espelho da tomada. O cara viaja mesmo. Tira o guidão da bicicleta, né? Tira o taco do chão, né? Ele vai porque ele vai... Tenta virar o colchão, olhar ali... Ele deixa nos lugares mais imprevistos. Aquele que, no relaxo, em relação... que vem dentro de um processo tão relaxado, tão desprezado, não só a ele, mas num todo, ele já esquece aquele pino de cocaína dentro de um bolso, ele esquece uma ponta de um baseado em cima de uma maconha dentro de algum lugar, ele já começa a deixar vestígios. Doutor, Rose, já marca aí para a semana que vem, quinta ou sexta, vê a agenda, doutor, porque o nosso assunto aqui vai longe e para hoje não vai dar tempo de a gente falar tudo. Você vê, dona de casa, você, minha amiga, que às vezes... Quando a gente fica assim, fica antenado, quando o filho começar a dar, quando der indício, já está dentro, pelo que o doutor está falando. Não é isso? Sim. Muitas das vezes, 2 anos dentro aí já é uma situação que já precisa de recuperação. Sim. Aí a minha pergunta é, quando o cara é descoberto e eu faço a internação dele compulsória, ou quando eu realmente dá resultado? Quando eu chego e falo, você vai ser internado e acabou. Quanto tempo essa ficha cai da pessoa para que o tratamento dê resultado? Essa forma como você expressa é aquela forma do pai doente. O pai se torna doente? Do pai doente, da mãe doente, por muitas das vezes mais doente que propriamente o dependente químico, que é a codependência emocional, que é um tema muito importante. Né? Porque não existe um dependente químico em recuperação se também não houver uma família também. Meu filho jamais fumaria uma droga, porque meu filho jamais entraria nesse mundo. Aí, de repente, o cara descobre que está até o talo, está até a tampa. Aí a doença vem junto, né? Existem 3 modalidades de tratamento. Afeta a família toda. Sim, existe. O dependente químico é igual um ácido. Além de ele correr ele todo, ele corrói tudo que está em tua volta e leva tudo para o buraco. Não tem acordo.
A dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal. Não tem cura, tem tratamento. Tem tratamento. É uma doença de característica comportamental. Você não queira cobrar, mesmo ele em recuperação, qualquer princípio de moralidade que ele não vai seguir nenhuma. O que você tem que implantar, através de um discernimento, de um acolhimento e de uma equipe técnica preparada, é a conscientização, né, das consequências. Caso contrário, infelizmente, a família continuará sofrendo, e por isso que, infelizmente, eu ainda falo, é verdade, eu sou proprietário de algumas instituições de tratamento, e eu falo isso nas minhas palestras, né, que eu divulgo, né, e como também vou divulgar também para você que está em casa. Né. A partir do momento em que ele conheceu o caminho, conheceu o tratamento, não dá mais para justificar na doença, é defeito de caráter. E se a família, através da sua codependência emocional, ainda alimentar através do seu desespero, não, eu vou te internar e pronto, acabou. Espera aí, não é bem assim. Descobriu, tem que fazer o quê? Sempre... O que fazer? Cheguei em casa, o que fazer? É complicado. O Vini olhou ali, a produção dá umas reações que eu fico meio estranho até dentro da pergunta. Mas é verdade. Você me fala que eu não posso. De repente eu tenho que saber controlar, porque se eu cato infeliz da criança, do filho, querendo ou não, nós estamos vulneráveis, todos nós. Toda a família corre o risco de hoje ter um dependente. Tem uma estatística que saiu há 6 anos atrás. Isso na palestra, porque existe um departamento no DENARC, que é o DIP, que faz um trabalho bonito, né, de prevenção e de curso em relação a isso, e que há 6 anos atrás ele já colocou uma projeção que no máximo em 20 anos não teria uma família com problema com álcool ou droga dentro da sua casa. Em 20 anos. Doutor, quinta ou sexta-feira, foi esse programa na agenda? Porque o assunto ficou bom demais. Obrigado pela presença. Me passa o telefone. Quem está em casa, de repente, quiser, doutor, eu vi isso, eu vi aquilo, o que fazer. Tem algum telefone que o pessoal possa contactá-lo e, de repente, tirar alguma dúvida aí? Por favor, fale com o nosso telespectador. Meu telefone, DDD 11 94 329 5163. É o meu telefone pessoal, direto meu. 11? Então, 11 94 329 5163, também o WhatsApp. Tá aí. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Eu que fiquei pensando, já fiquei lindo essa nossa cachola pensando. Quando se descobrir, é tarde, porque às vezes você fala assim, viu, fica de olho aí, porque a situação, pode escola, o negócio. Pode ser que quando se descobrir pelo desleixo da pessoa, já está lá dentro, já foi. Eu estou indo para o intervalo comercial, na sequência, Luiz Cesareto vem ser cenário no nosso programa, ele que está vereador na cidade de Americana. Já já eu volto.